Porteira aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. A profissão é antiga, a rotina intensa, a responsabilidade enorme. No motor que move o agro, o capataz sempre esteve presente, mas raramente em destaque. Gerson Duarte decidiu mudar essa história. Criado pela avó e iniciado cedo na lida, ele aprendeu com o suor do dia a dia e com os mais velhos que para fazer a diferença não bastava apenas força. Era preciso dedicação, visão e postura de dono. Com o tempo, percebeu que a falta de preparo técnico, liderança e comunicação no campo afetava não só os resultados da fazenda, mas também o valor do profissional, e decidiu agir. De forma simples e verdadeira, começou a gravar vídeos que mostram na prática a rotina e as responsabilidades da função. Com clareza e conteúdo útil, conquistou a atenção de mais de 100 mil seguidores, muitos deles vaqueiros, peões e jovens em busca de uma oportunidade. No universo digital, encontrou uma forma de valorizar a profissão e inspirar quem está na base da operação. Criou conteúdos e organizou cursos virtuais que vêm moldando uma nova geração de profissionais de alta performance, com técnica, atitude e respeito ao campo. Neste episódio, você vai conhecer a história de quem, mesmo sem ter frequentado a escola, tornou-se professor da vida real. Um líder que ensina fazendo e eleva o nível da lida sem perder a essência do campo. Gerson Duarte, cara, que satisfação recebê-lo aqui no podcast do Patrone. Quero te agradecer já de imediato, né, por você ter aceitado o convite tão rapidamente assim, né? A gente não se conhece, vamos nos conhecer mais aqui nesse bate-papo, mas você foi uma pessoa, um dos nomes mencionados por um grande amigo, né, o Gustavo Bonato, no episódio da semana passada, número 227, em que ele falou sobre esse mundo digital, né, sobre como a gente é possível se posicionar, ou seja, repassar o nosso conhecimento sobre o agro de maneira produtiva e também como um negócio, né? E exemplificou aí você como uma das pessoas, né, que tem feito isso com muito sucesso, com muito êxito, né, cara? E nada mais legal do que poder agora ouvir de você um pouco da tua trajetória e um pouco dessa tua guinada também para o mundo do digital. Então, fiz uma breve introdução aqui só para te agradecer, cara, e te dizer, seja bem-vindo ao podcast do Patrone. Como é que você tá? Show de bola, Luiz. Obrigado pelo convite. Assim, fico muito feliz mesmo de poder estar aqui representando a minha classe de peão, capataz, né? De pessoas do campo. E eu trabalho há uns 20 anos ou mais no campo. E de um certo tempo atrás, uns 2 anos mais ou menos, eu comecei a me posicionar para ajudar o pessoal. Justamente a não passar o mesmo trabalho que eu, né? Então, venho me desenvolvendo cada vez mais, melhorando e também, assim, mostrando coisas na internet, né? Que é a realidade que eu vivo. E como coisas simples fazem a diferença na vida do peão e do patrão. Estou ajudando bastante gente, olha, são muitas pessoas mesmo. Que legal, cara. E assim, ó, o pessoal que está nos ouvindo aqui, já quiser saber do perfil dele, aliás, vou deixar para que no final do episódio vocês ouçam dele mesmo ali o perfil, mas só para ter uma ideia, tá? Comecei a assistir os vídeos dele e são muito legais os vídeos. Só no Instagram aqui são 100 mil seguidores, ou seja, mais de 100 mil seguidores já, né? E num curto período de tempo, se a gente considerar aí que ele falou, né? Há 2 anos ele está fazendo esse trabalho. Então é muito bacana mesmo, porque ele entrega o que é fundamental para qualquer audiência, né? Que é conteúdo. A gente vai falar bastante sobre isso. Antes, Gerson, vamos lá, como nós também estamos nos conhecendo mais agora, assim como eu, as pessoas que estão lhe ouvindo também, muitas delas, né, vai ser o primeiro contato contigo. Me fala um pouquinho da tua história, cara. Você é do Rio Grande do Sul, né? De onde você é especificamente? Como que se inicia a sua trajetória e a sua relação com o campo? Bom, eu nasci em Gramado, em 1991. Tive uns problemas familiares, assim, eu fui criado pela minha avó, eu, meu irmão, minha irmã, e a minha avó partiu quando eu era adolescente, mas assim, ela tinha uma chácara no campo, né? E eu e meu irmão sempre acompanhamos os nossos tios na lida. Então, assim, é uma coisa que vem desde muito pequenininho, sabe? No campo. E a vontade de trabalhar no campo sempre foi assim. Daí eu acabei indo trabalhar muito novo, com 14 anos eu já saí de casa e fui trabalhar. E não voltei mais. Quando voltei, na verdade, a minha avó já era falecida. Logo que eu fui trabalhar, ela faleceu. Então, hoje eu já tenho família, eu tenho esposa, tenho 3 filhos. Já são uns 20 anos mais ou menos trabalhando no campo.
Já trabalhei em fazenda, em chácara, tive hotelaria de cavalo. Então eu sempre fui um cara que quis buscar muita coisa e aprender de tudo um pouco, sabe? E isso aí que me ajudou bastante também. E tive um salto muito grande na minha carreira profissional há uns 6 anos atrás, mais ou menos. Foi quando eu resolvi sair do Rio Grande do Sul e ir para Santa Catarina. Hoje, atualmente, eu moro no Rio Grande do Sul de novo. Mas chegando em Santa Catarina como peão de fazenda, eu trabalhei numa fazenda com o seu Benjamin. Foi o cara que, assim, principalmente o cara que me deu o pontapé para me mudar de vida. Ele disse, Gerson, se tu quer ser melhor, tu tem que assumir grandes responsabilidades numa fazenda. Você, tipo, como um capataz geral, um encarregado. Se você for sempre peão, ah, e aquele cara que não busca responsabilidade, tu não vai ganhar mais, tu não vai ser mais valorizado, coisa e tal. E ali eu arrumei uma fazenda onde fiquei por 4 anos, me desenvolvi bastante e foi um salto muito grande para mim, sabe? Dentro dessa fazenda que eu comecei a ajudar as pessoas, que faz uns 2 anos mais ou menos que eu tô ajudando aí na internet. E tem dado muito certo, sabe? Eu recebo mensagem todo dia, assim, ó, bastante mensagem, tanto de proprietário como de peão. Eu mesmo, às vezes, tem dias que nem consigo responder todo mundo, sabe? Mas sempre dou um jeito. E essa é a minha história, assim, ó. Uma história sofrida do campo, sabe? Mas deixo claro que a gente tem que gostar, né, pra seguir em frente. E a constância que faz a diferença, né? Excelente, constância faz a diferença. Você disse que, seu Benjamin, né, que é a fazenda que você estava, que ele trouxe essa mensagem para você. Até então você não pensava desse jeito, né, o que que mudou para você ter ouvido esse conselho? Sabe que esse senhor é um senhor tão puro, assim, sabe? Um senhor do campo, de conversar com ele. Eu não fui mais lá visitar ele, mas quero ir. Ele fala assim com uma sinceridade, assim, sabe? Tu vê a experiência de uma pessoa e a sabedoria, um homem já de 60 e poucos anos, que ele me falou de um jeito, assim, ó, que eu peguei uma fazenda para lidar, eu como encarregado, que eu jamais ia pegar com a minha mentalidade anterior. Então, assim, eu mudei minha mentalidade a partir daquela mensagem dele. Eu assumi uma fazenda, era gado PO, então, assim, uma fazenda bem difícil de trabalhar, com várias regras, assim, uma empresa mesmo, sabe? Coisa que eu nunca tinha trabalhado. Então, mudou bastante a minha vida. E outra coisa, a fazenda essa, quando eu cheguei, ela deu o suporte, sabe? Porque não adianta o peão querer e a fazenda não dar o suporte. Eles me deram treinamento, cursos de tudo que é tipo, entendeu? Assim, pagava até hora extra, não tinha o que não tinha nessa fazenda para o peão se desenvolver cada vez mais. Até vou falar o nome da fazenda, a Fazenda Búfalo, de Otacílio Costa, que é do seu Alim Rizzi. De vez em quando ainda converso com ele, sabe? Um homem velho, muito gente boa. Então, quer ver uma coisa que ele me fez que me ajudou também? Eu pedi para ele me dar uma mão, por isso que eu. Outro ensinamento. Seu Alinho, o senhor me dá uma mão para mim comprar um carro? Sabe o que que ele me disse? Faz um consórcio, Gerson. Faz um consórcio, guarda dinheiro e deixa de tomar cerveja, que tu compra um carro já. E por via das dúvidas, passou um ano e pouco, eu parei de beber. Eu bebia assim, final de semana e churrascada, não faço mais, sabe? Nada contra quem faça. Mas para mim foi uma grande coisa. Hoje eu consigo, tenho um carro, né? Tenho carteira de habilitação. E eu não tinha na época. Mas eu mudei a minha mentalidade, sabe? E não é fácil. Para quem acha que é fácil, não é. Cara, eu imagino que é uma primeiro é essa sensibilidade de entender que é um conselho de uma pessoa mais experiente e ter esse interesse de mudar-se, né, de mudar o jeito de lidar com as coisas e assumir desafios maiores. Como você disse, não foi fácil no começo, a fazenda deu todo o suporte ali com, capacitação, treinamento, enfim, preparou o profissional para que ele dê conta, passasse a dar conta daquele recado. Ainda assim, né, evidentemente não é fácil, né, você está fazendo algo novo que exige mais responsabilidade. Como que você foi, superando aqueles momentos que certamente devem ter acontecido de você pensar em desistir, de que o outro jeito era mais fácil, né, ou seja, de se autossabotar, como muita gente diz. Como que foram esses momentos, se aconteceu momentos assim, como que você conseguiu manter o foco para falar: "Não, esse aqui eu tenho que realmente, aprender isso, desenvolver aquilo, para que eu consiga executar essa função e seguir esse conselho na sua plenitude"? Sabe que eu tive, como eu vim assim, de muitas fazendas, trabalhando e passando muito trabalho, sabe? Quando eu cheguei nessa fazenda, foi uma realidade tão diferente, fazenda com tantos benefícios e coisas assim. A gente teve dificuldades, muita dificuldade, discussões, assim, porque eu era meio contra, né? Não entendia, né? Só que eles também tiveram muita paciência de ir explicando e desenvolvendo, entendeu?
desenvolver o funcionário. Isso eu vejo que falta muito hoje em dia. Porque o funcionário, queira ou não, o peão, a gente é uma pessoa humilde, não tem tanto estudo quanto um cara formado, né? Então, certas vezes a gente tem uma dificuldade de entendimento. Só que eu sempre busquei muito conhecimento. Então, seja na internet ou ler livros. Eu já fui em palestra, assim, quando eu não tinha carro, de táxi, para ir numa palestra para poder ver alguma coisa diferente. E eu sempre fui um cara que, muito motivado, sabe? E aquele cara, assim, que trabalha mesmo. Então, o pessoal que me conhece sabe. Sem preguiça. Isso me ajudou, né? Não que eu seja melhor que ninguém ou que eu trabalhe mais que alguém, mas eu sempre fui um cara assim que se vamos trabalhar 24 horas, tô dentro. Então isso sempre foi um ponto a favor meu, assim, ó, que me ajudem sempre. Excelente, Gerson, excelente, cara. E aí você disse logo no começo, né, que você foi criado pela sua avó e que você começou desde cedo a vivenciar o campo, né, o dia a dia do campo, e também começou a trabalhar ajudando ali, depois começou a trabalhar com 14 anos, se eu não estiver enganado, né? Você fazia o quê? Você trabalhava em fazenda também? Como que era a atividade para logo essa sua primeira profissão? Até os 14 anos, eu fiquei meio por casa com a avó, né, e ajudava meu tio, falecido Juca. Cheguei a trabalhar até no mato. Trabalhava na de tarde, era madeira de pinos, né, extraiu madeira. Mas daí logo ficou meio inviável, parei de estudar, depois que fui estudar de novo. E fui trabalhar num galpão de cavalo, onde eu fiquei por 2 anos. Na época era ganhando assim R$ 70, sabe? Era como se fosse hoje 200 pila, 300. E a boia. Só que esses 2 anos que eu fiquei lá no Jarmeira foi um ensinamento muito grande, sabe? Porque o serviço era bruto, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter uma consistência muito grande, né? Então, me ajudou bastante. Dali me veio uma outra oportunidade, onde eu fui para trabalhar num outro galpão, depois fui para uma fazenda. E fui indo, só que eu trabalhei muitos anos fazendo a mesma coisa sem resultado, sabe? O meu resultado aconteceu de 5, 6 anos para cá, que é onde eu trago ele para a internet agora. Tudo que o pessoal poderia fazer de diferente, alguns, para não passar o mesmo trabalho que eu. Excelente, cara. E tudo mudou a partir desse seu novo olhar, né, com esse conselho que você já citou aqui e tua mudança de maneira de enxergar o dia a dia, as oportunidades e os desafios, né. Daqui a pouquinho a gente vai falar disso, Gerson, do que você leva para a internet, né, do que você leva para as redes sociais, mas vamos lá, vamos esclarecer para que as pessoas que eventualmente não conheçam do campo, né, saibam exatamente o que faz, né? Você é um capataz, o que faz? Quais são as atribuições do capataz, né? Qual é o dever dele? Quais são os deveres deles, as funções aí dentro de uma propriedade rural? Bom, eu vou dar de exemplo aqui a fazenda que eu trabalho hoje, né? É a Fazenda Nossa Senhora da Conceição, aqui em Bom Jesus, Rio Grande do Sul. Essa fazenda tem um pouco mais de 2.000 hectares. A gente tem em torno de 1.000 matrizes. Hoje a gente está em plena estação de parição. A gente deve ter em torno de 300 terneiros já. Eu trabalho eu e mais três, e tem mais um diarista, que está fazendo roçadas. E mais três no campo e lida diária. O que que eu faço? Para o pessoal entender o capataz. O capataz faz a mesma coisa que o peão. Só que ele ainda ajuda o gerente na gestão, tanto operacional como coleta de dados para a fazenda. Então, eu tenho que saber onde é que eu vou mudar um gado de piquete, eu tenho que olhar um pasto ver se não está muito rapado, eu tenho que ver se não tem que passar um adubo. Isso eu não vou decidir se eu vou passar. Eu passo para o gerente, para o proprietário e eles vão resolver isso aí, entendeu? Se vai ser viável para o caixa da fazenda ou não. Só que o capataz de alta performance, que nem eu chamo, ele tem que coletar dados com sabedoria, sabe? E passar, entendeu? A parte operacional da fazenda. Sai eu e os que trabalham comigo, eu organizo o que que vamos fazer, né? Ó, hoje a gente vai para tal lado, o ciclano vai para o outro lado, vamos espalhar mineral, vamos consertar a cerca, vamos fazer isso. Eu que tenho que pensar nisso, sabe? Então, essa é a função do capataz, que é um pouco diferente da do peão. O peão faz a operação, só que ele não precisa pensar, entendeu? Agora, um peão que quer ser um capataz ou quer ser um cara mais valorizado, ele tem que pensar. Pensar e dar sugestões para o capataz, entendeu? Que alguém vai enxergar ele. Excelente, cara. E me diz uma coisa, como é um dia teu? Como é uma rotina tua? Por exemplo, hoje, como é que foi seu dia de trabalho? Aí só pra gente também entender o quão é importante você estar. Porque pelos vídeos que eu vi aqui, você anda a fazenda inteira aí olhando de tudo, né? Tem que ter olhos atentos o tempo todo. É uma das atribuições da função, né? Me fala um pouquinho então do teu dia, como que é a rotina? Bom, eu levanto sempre 20 para 5, né? Que tem que arrumar as crianças para a escola ainda. As crianças pegam o ônibus 5h30, mais ou menos, 20 para 6, dependendo. E dali o que que a gente faz? A gente dá mamar para guacho, tira leite, pega cavalo. Daí a gente determina quem vai para o campo, quem não vai.
Que nem agora que é a estação de parição, né? A gente vai pro campo e volta só meio-dia. Ah, quando volta? Às vezes chega 2, 3 horas da tarde. E a gente deixa sempre separado o serviço, né? De que cada um vai fazer. E a rotina é intensa. É todos os dias, né? Não tem, amanhã não tem. Eu tenho uma escala aqui que eu criei com o pessoal que trabalha comigo, aonde a fazenda não desliga. Sábado e domingo, ela tem a mesma rotação sempre, sabe? De trabalhos. E é puxada. Te digo que nem hoje. Hoje eu não fui no campo de manhã e de tarde eu fui na cidade. Tinha que buscar diesel, buscar mais umas peças, buscar um trator. Daí já levei um junto comigo para trazer um trator que estava na oficina. Então é uma correria, né? O cara não para. E uma coisa que ficou clara, você no começo até comentou, né, tem gostado do que faz. Você naturalmente, conversando contigo ali um pouco antes da gente bater esse papo, e agora no bate-papo também, vendo os vídeos, você tem amor pelo que você faz. Você gosta realmente de vivenciar esse dia a dia, essa rotina. E isso eu entendo que é essencial, né? Assim também em qualquer profissão, na minha, por exemplo. Se você não gosta do que você faz, você já me confidenciou aqui, compartilha dessa opinião, né? Comentou isso nos bastidores aqui. Não adianta, né? Ou seja, tem que ter paixão pelo que faz. E você tá claro aqui que é apaixonado pelo teu dia a dia. É isso aí mesmo. Eu, assim, eu criei um amor mesmo pelo que eu faço, né? E é uma coisa que não me cansa. O pessoal diz, mas o Gerson não cansa, ele não para, ele não tira folga. Não, eu tiro folga quando se ajeita, né? Mas assim, eu canso, mas eu não fico cansado, eu não sei nem explicar, sabe? A gente tá sempre lidando assim, ó, o cara tá cansado, mas a lida é contínua e aquilo não mostra pra gente assim, que peso. Não, coisa que tá, parece que eu chego numa fazenda para trabalhar, aquilo ali é meu, né? Como se fosse meu. Daí muitos me dizem, mas um dia o teu patrão pode te mandar embora, tu não vai servir nada que tu fez. Isso é problema dele, já não é meu, entendeu? A minha obrigação enquanto tá ali é cuidar enquanto é meu. É como se fosse meu. Então, eu não canso, não fico cansado, assim, estressado. Claro que tem uns estresses às vezes, mas a gente tem que saber lidar, né? E trabalhar duro, mas com sabedoria. Acho muito legal isso que você traz aqui, em outras palavras, né, ao que muita gente fala de vestir a camisa da empresa, né, independente da profissão que está usando, mas mais do que isso, é o que você disse, é aquele senso de dono, né? E isso é um dos grandes diferenciais que qualquer profissão, né, exige, né? Ou seja, o profissional que vai ter êxito na profissão que ele escolheu, ele precisa, né, pensar como dono, né? Ou seja, está enxergando sempre nas entrelinhas ali, nas possibilidades, no que pode dar certo na empresa ou não, para que ele realmente faça a diferença ali naquele ambiente pelo qual ele é responsável, né? E você traz muito disso, né? Ou seja, cuido como se fosse meu, né? E esse é o pensamento que se espera, né? Não, um cara proativo e eu falo pro pessoal aí, vários que me mandam mensagem, eu dou conselhos, assim, no Instagram, no Facebook. Eu digo, um cara proativo, assim, que se mexa ligeiro, né? Que não tenha preguiça, que estude, aprenda rápido as coisas, ele ganha do cara mais talentoso, ele ganha do melhor profissional, entendeu? Pelo esforço. Eu sei porque eu fui assim, eu passei por várias situações, sabe? Aonde eu muito esforçado e sem preguiça, o meu trabalho aparecia mais do que de um cara já profissional, sabe? Porque o cara, muitas vezes, de vez em quando eu tô levando um choquezinho de realidade, sabe? Isso é bom. A gente acha que tá muito bom, sabe? Daí leva um choquezinho de realidade, não é? A gente tem que estar sempre aprendendo e melhorando. E como é que você busca aprender sempre? Eu converso com pessoas que sabem mais que eu, né? Então, a minha base de fazenda, com quem que eu tenho que conversar? Veterinário, zootecnista, técnico, esses vendedor de mineral, vendedor de remédio. Tô sempre conversando, perguntando coisas, sabe? E na internet. Porque se eu tenho um problema hoje no campo, eu chego de noite e vou estudar no Google a respeito desse problema ou perguntar para alguém que sabe. Mas isso tem que ser uma coisa na hora, né? Deu um problema, pesquisa. É bem fácil de pesquisar, né? E eu falo pro pessoal, hoje eu converso assim sobre gado, pasto, sobre manejo de gado, com veterinário, com agrônomo, com qualquer um aí. Não sou um cara bom, não me considero bom, mas eu não fico apertado numa conversa. E antigamente não, o cara não conseguia conversar. Eu já passei por isso. O cara vai conversar com o veterinário, fala de um medicamento ou fala de um manejo que vai fazer e o cara fica todo perdido, sabe? Eu passei muitas vergonhas desse tipo. O produtor rural que nos acompanha sabe muito bem que nenhuma safra é igual à outra. O tempo, o mercado, o time, muita coisa muda. E é aí que entra algo muito importante: poder contar com uma empresa de confiança que preza pela qualidade. Há 25 safras, a Agrosol segue inovando. A equipe em campo faz um acompanhamento criterioso das cultivares escolhidas para o portfólio de sementes da empresa e ainda atua com um cuidado especial durante a entre-safra,
como a realização de testes de qualidade e armazenagem em ambiente adequado. Assim, quando chegar o momento certo, a melhor semente estará pronta para ser cultivada. Agrosol Sementes, há 25 safras, gerando prosperidade ao campo. Deixa eu te perguntar aqui, Gerson, a gente vive um momento em que, até utilizando o que nós estamos falando aqui como exemplo, né, de buscar informação, né, a 2, 3, 4 cliques aí, ou seja, de distância muito rápida para a gente conseguir orientação, informação, a gente vive um momento no campo cada vez mais tecnológico também, né, a realidade aqui em Mato Grosso também não é muito diferente no Rio Grande do Sul, a depender da cultura ali, mas a gente, né, são máquinas modernas, tecnificação para tudo, gestão, né, muito apurada. Como você enxerga hoje a profissão de capataz? Porque, por exemplo, aqui em Mato Grosso a gente tem estudos, né, do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA, que falam justamente da dificuldade, isso é base no país inteiro e no mundo inteiro, a dificuldade de contratação de mão de obra, né, especialmente a mão de obra direcionada, especializada, né, que está capacitada para determinadas funções. E o que esse estudo aqui no IMEA revelou, um estudo de 2 anos atrás, se eu não estiver enganado, é que entre as profissões que são apontadas pelos pesquisadores que representam, né, a realidade do setor, os mais difíceis de contratar são aqueles profissionais altamente tecnificados, ou seja, aqueles operadores de máquinas agrícolas que estão aí com todos os treinamentos em dia, né, para dar conta dessas novas máquinas e saber extrair o que elas oferecem. E a segunda profissão apontada foi justamente a de vaqueiro, né, ou seja, está no ambiente em que você conhece muito bem. Eu queria te ouvir sobre isso, né? Qual a realidade que você enxerga para a profissão de vaqueiro, né, e para a profissão de capataz, ou seja, as pessoas que realmente estão com a mão na massa ali, que a tecnologia, por mais que ela venha a agregar, talvez, eu vou colocar aqui, elas não consigam, né, de fato, vir a substituir no futuro ou eliminar a dependência desse profissional. Como você enxerga esse cenário? Bom, isso aí é o que eu falo muito, né? Sobre a dificuldade da mão de obra no campo, né? Muitos proprietários me procuram atrás de mão de obra, aonde muitos peões, capatazes me procuram atrás de novas oportunidades de trabalho. E como é que essas pessoas não se encontram, né? Isso aí é uma coisa bem complicada. Eu vejo que da parte do peão, do capataz, falta muita motivação, sabe? Falta muito empenho em estudar mais, melhorar mais, porque as fazendas estão mudando. Só não vê quem não quer, né? Elas estão mudando. Hoje tem que coletar dados, os manejos são diferentes, né? Em tudo, no pasto, com medicação, tudo é diferente. As fazendas estão bem tecnificadas, né? E o pessoal não está se preparando, né? E esses que estão chegando também chegam pouco preparados, né? Ou sem experiência. Aí entra a questão da fazenda. Eu vejo que muitas fazendas, eu acho que assim, ó, mais da metade, elas não estão se adequando aos peões, aos profissionais, sabe? Com questões de moradia, de bem-estar, né? Hoje não tem mais essa do peão, o peão vai para a fazenda, peão é peão, ganha o saláriozinho lá que der e dá um pedaço de carne e deu. Não, tem que ter uma casa decente, né? Tem que ter acesso à escola. Então, o patrão, já, ele tem que dar um suporte para as famílias, né? Então, porque o peão não vai sozinho para a fazenda, né? O peão não quer morar numa fazenda onde está o galpão tudo caindo, ou uma casa velha toda arrebentada. E eu acho assim que não tem nada mais justo que isso, né? Então eu entendo também que tem propriedades que não têm condições de ter uma casa nova, né? Mas tem que ter uma casa digna, né? Porque eu já morei, se eu te disser assim, já morei com a minha família dentro de barraco, caindo, chovendo dentro. Então hoje eu dou muito valor para a casa que eu moro. E trago esse assunto sempre pro pessoal, porque assim, não é fácil, sabe? De dormir, o pessoal não acredita, dormir em casa, de tu amanhecer com a coberta dura de geada em cima. Tu já viu isso? Então tu imagina o clima como é que era por fora. Só que eu levei isso aí sempre como uma brincadeira, sabe? Eu nunca levei muito pro psicológico de ser um problema, porque senão ele vira um problema mesmo, né? Então, o patrão se preocupar mais com o bem-estar e com a como vai ficar os peão, né? Em treinamento, moradia, estrutura da fazenda, e os peão tem que ser mais empenhados, sabe? Eles têm que se empenhar. Tem fazendas às vezes que são boas, não melhoram porque o peão também não se ajuda, sabe? E é complicado isso aí. Mas eu tenho assim, ó, se ninguém tomar uma atitude, alguma coisa assim, a mão de obra está diminuindo cada vez mais. O campo não está ficando atrativo. Excelente. E aí é legal porque eu provoquei essa pergunta justamente porque o que você faz
e agora a gente vai entrar nessa seara dos vídeos, o que você faz nas redes sociais é justamente expor o dia a dia do trabalho que você desempenha, trazer as orientações, as dicas, né, técnicas aí, a gente vai falar um pouquinho disso também, fica à vontade para comentar, mas nada mais é do que dar visibilidade para essa profissão nos seus desafios, nas suas possibilidades de melhora e inclusive, né, na importância do investimento, na capacitação, na qualificação desse profissional, ou seja, o que você vivenciou com a fazenda que você foi trabalhar e que te garantiu esse conhecimento a mais que você não tinha, né? E aí, evidentemente, a gente também fala da estrutura da propriedade para receber esse profissional, né? Então, acho que é muito legal porque você traz a realidade, né? Ou seja, dá voz de fato a esse profissional. Como começou esse trabalho, Gerson, né? Você disse que foi há 2 anos. Como que surgiu a ideia de começar a fazer vídeos? Como que você foi aprimorando? E o que que é para você interessante de mostrar? O que que vira pauta, como a gente diz no jornalismo? Pois é, eu assim, ó, eu tive aquela minha mudança nessa fazenda lá que eu te falei do seu Alim, e eu entendi que aquilo ali não poderia ficar só para mim, porque foi com um toque simples que eu mudei a minha realidade. Foi com o quê? Comunicação, né, uma comunicação bem boa, organização, e eu segui o que uma pessoa experiente me falou. Só que aí veio um amigo meu, chegou de uma palestra do Wendel Carvalho e disse, ó, dá uma olhada no perfil desse cara. Eu dei uma olhada no perfil desse cara, e daí eu comecei a analisar algumas coisas que dava para me ajudar. Comprei um e-book dele, 20 maneiras de fazer R$ 1.000 por semana. Eu digo, não, vou dar uma olhada nisso aqui. Dei uma olhada e ali surgiu uma ideia de lançar um curso. Eu tive primeiro uma mentoria onde eu consegui colocar 13 capatazes. Foi toda semana ajudando aquelas pessoas durante 3 meses. Somos hoje um grupo, somos tudo amigos, sabe? Então, dali para frente eu comecei a gravar vídeos. Só que mostrando coisas básicas. Por exemplo, se tu deixar um papel no chão ali e tu não juntar, amanhã vem outro, joga outro e é dois, e vai aumentando. Então não deixe. Se tu viu no chão, junta. São coisas básicas que na internet vai para frente e as pessoas são ajudadas. Entendeu? Não é aquele muita coisa, né? Então eu tenho um vídeo ali mostrando uma situação de um terneiro com 2 milhões de visualização. Só que é uma coisa básica. Muitas pessoas não vê. E você disse, é uma coisa básica, as pessoas não vê, acho que isso que é muito legal também, porque assim, muitas pessoas dizem, né, o óbvio precisa ser dito também, ou seja, para você é muito claro isso, faz parte do teu dia a dia, mas às vezes aquela maneira com que você faz ou a técnica que você adquiriu ao longo da experiência da profissão vai ajudar outro profissional, né, que não faça daquela maneira, vai acabar solucionando dúvida, né, informação nunca é demais, conhecimento sempre deve ser compartilhado, né. Agora você já, esse início das gravações dos vídeos, né, como é que foi para você isso? Porque para muita gente é uma grande barreira, né, iniciar essas gravações. Como é que foi para deixar de não ser tão difícil? Sabe que eu comecei a gravar, os primeiros vídeos assim fica horrível, ridículo, sabe? Até hoje eu tô melhorando, mas não é fácil, assim, ó. Eu tenho alunos no meu curso que eu ajudo eles também a gravar, sabe? Só que é uma dificuldade muito grande. Eu comecei gravando, eu vi que não ia prestar aquilo, eu gravando sozinho sem um... Eu tinha que aprender a melhorar aquilo ali, sabe? Porque além de ficar um vídeo mal gravado, tu não tá falando certo, ninguém te dá confiança. Então eu gravei, eu acho que por um ano, assim, sem dar repercussão nenhuma. Ninguém dava bola, sabe? E ainda me chamava de louco. Que na época eu falava muito em capataz de alta performance, ou um peão que seja de alta performance. Então o pessoal achava ridículo isso aí. Só que aí eu fui buscar uma mentoria. Comprei uma mentoria de um cidadão, aí não vou dizer o nome, me prometeu um monte de coisa. Nessa mentoria não deu certo. Me ofereceu uma outra mentoria. Fui lá e comprei do mesmo cara. Tu vê a cabeça do cara. Daí era o dobro do preço, não era 2.000, era 4. Comprei. Daí me deu golpe mesmo, nem me retornou mais. Daí passou um tempo, mas olha bem, tinha gastado R$ 6.000. Daí apareceu o Gustavo Bonato. Daí eu comprei a mentoria dele, Social Agro 20K. Ali, assim, eu assisti dois, três tutorial, mudou da água pro vinho, sabe? A minha gravação de conteúdo. Olha assim, eu assisti dois, três vídeos, no outro dia eu gravei um vídeo assim que já deu 3 vezes mais de visualização. Então eu comecei a gravar de uma forma que o pessoal entendesse, sabe? Porque não adianta a gente gravar um vídeo, falar ali um monte de coisa, mostrar um monte de coisa, se as pessoas não vão entender do jeito certo. Então ali só foi para frente. Aí eu comecei a falar no curso Las Forte. Eu criei o curso Las Forte juntamente com o Ricardo Arantes, né? Não sei se você conhece ele. O Ricardo, a gente montou uma sociedade e hoje a gente tem cento e poucos alunos nesse curso, que é peões, capatazes, gerentes e proprietários. Então, baseado tudo na minha história, a gente criou um curso online que
tem aulas todos os meses, aulas com convidados, né? Fora todos os módulos que eu trouxe desde o início, que é de mentalidade, comunicação, organização e planejamento das tarefas, né? E técnicas de campo. Então, assim, é bastante coisa, sabe? E o cara tem que se empenhar muito, porque eu é de noite que eu faço, né? Essa minha lida na internet. Sem contar aquela lida de gravar durante o dia, né? É exatamente isso, ou seja, você tem a rotina que você mencionou, que eu te perguntei agora há pouco, né, e aí você incluiu na sua rotina do dia a dia gravar os vídeos. Você grava todo dia ou é quando acontece alguma situação ali? Isso durante a tarde, durante manhã e tarde, tá, a hora que você tá na lida ali. Como que você realmente consegue distribuir, né, o seu tempo diante dessa necessidade de também estar alimentando a rede social, né, e durante o seu dia a dia aí? Essa de gravar, às vezes a gente pensa, ah, mas não vai ter conteúdo que chega, o conteúdo não termina nunca, sabe? Conforme tem uma situação, né, eu gravo. Ah, deu um problema aqui, eu vou gravar ele, como é que eu vou resolver, né? Geralmente é um vídeo que as pessoas aprendem, né, e ele dá um engajamento bom. Mas tem alguns vídeos que é pensado também, né, com coisas mais técnicas para ajudar melhor o pessoal. E sempre esses vídeos assim que são mais técnicos, eles dão menos visualização. O pessoal gosta mais de vídeo de distração, né? Uma coisa ali aleatória do campo, alguma coisa assim. Mas é isso aí. Eu tenho um vídeo, acho que deu umas 2.000 visualizações, 2 milhões também, falando, peão iniciante, não faça isso aqui com terneiro. Uma coisa básica, sabe? Só que tu vê que ele foi tão longe, porque ele é uma coisa que faz a diferença. Era como chegar num terneiro recém-nascido no meio de um campo. Interessante, cara. E aí chega à noite, como você disse, você tem aí o trabalho da construção dos cursos, da mentoria aí, né, ou seja, a rotina, a jornada segue noite adentro também. Sim. É, eu faço isso aí. Todo dia eu dou uma parada aqui no computador. Agora eu tô meio calmo nas lives do Instagram, mas eu tava fazendo toda semana às quarta-feira, de noite, sempre com um convidado. Sempre uma pessoa que vai agregar pro pessoal do meu perfil, sabe? Para ajudar. E no curso ali a gente está sempre montando novas aulas. Esse negócio da internet, já recebi muita mensagem, pessoal querendo patrocinar dinheiro para fazer postagem, publicação de coisas do campo, né? Não aceitei nada, porque senão vira bagunça, né? Vou te ser bem sincero, hoje, se eu quisesse, assim, eu podia parar de trabalhar na fazenda e viver de anúncios que eu ia fazer ali na internet, mas eu não faço esse tipo de coisa, nem pensando. O teu foco hoje na rede social é justamente trazer essas informações, compartilhar esse conhecimento, e aí, em termos de transformar em negócio, é justamente a mentoria, os cursos aí que, né, onde você entrega conhecimento, né? Como você deixou claro, a publicidade ali não é algo que esteja no teu radar, né? Ao contrário, você tá dispensando. Sim, não, e o curso, para te ter uma ideia do curso, ele tem um valor assim de R$ 297. Já fiz que é para qualquer peão poder pagar 20 e poucos reais por mês em 12 vezes, sabe? Então, assim, hoje em dia não aprende quem não quer. Só não aprende quem não quer. Porque um curso desses, a gente deve ter umas 10 aulas já de convidados, tudo aulas de manejo, com veterinário, com agrônomo, com zootecnistas. Aulas que se tu for comprar uma aula dessa separada por menos de 1.000, não compra. E eu tô colocando ali dentro do curso, eu fiz um cálculo, em 2, 3 anos mais ou menos, eu vou ter o passo a passo de tudo que o peão precisa fazer para ele se dar bem numa fazenda. Seguindo a ordem das aulas, entendeu? Ô Gerson, e me diz uma coisa, hoje assim, 100 mil seguidores é muita gente, né, cara? A gente muitas vezes costuma ver os números e ficar só pensando no número como realmente um numeral ali, falando em mil, milhares, milhões, né? Agora, pra gente enxergar essa dimensão, é a gente pensar em 100 mil pessoas juntas, né? Num estádio, que nem temos hoje capacidade para 100 mil pessoas em estádios mais no Brasil, se eu não estiver equivocado, mas é muita gente. Você consegue identificar quem é teu público, né? São mais os profissionais, tem as pessoas curiosas? Como que você diria que é teu público hoje? Eu consigo porque eu já fiz pesquisa no perfil mesmo para saber, né? Ele é peão e capataz, assim, a gente trabalha junto, né? Peão e capataz, gerente, proprietário. Veterinário, consultor, agrônomo, é a maior parte, sabe? Acho que deve de ter o quê? Uns 20% do perfil que é pessoas de fora que gostam da lida. Isso é legal, né, cara? Todo o conteúdo também que eu gravo é tudo relacionado ao campo, justamente para não trazer pessoas de que não tem nada a ver assim, vamos dizer, que não vão engajar com o perfil, sabe? Vamos dar um exemplo, um roqueiro, daqueles loucos, sabe? Então, para seguir o ritmo do campo. E claro, tem pessoas da cidade que eu converso ali no perfil, né? Mas é tudo gente assim que tem algum envolvimento com o agro, sabe? Porque tem muitas pessoas de fora que vêm e criticam, né? Coisas que é normal na fazenda. É normal, exatamente. E aí, o que é bacana é disso, a gente até, se eu não me engano, a gente falou isso aqui
já durante a nossa conversa, é justamente dar uma maior visão, uma luz maior para a profissão, ou seja, né, colocar em holofote para que as pessoas entendam como é a dinâmica, o dia a dia, né, os desafios, né, a importância da profissão, né, as necessidades desse profissional. Acho que isso é fundamental. Trazer algo de fato também curioso, mas mais do que isso é comunicar o agro, né, comunicar essa realidade. A gente vive falando, e muitos dos participantes que já estiveram aqui no podcast falam sobre a importância de que o agro se comunique, né? Que o agro leve a verdade para que o ataque a gente recebe sempre, né? O agro está sempre recebendo ataque e a gente muitas vezes precisa responder a esses ataques, né? E está sempre perdendo, porque quando você está respondendo, você já está saindo atrás, né? Tendo que responder. E essa é uma maneira que você trouxe aqui, que você faz, perdão, no dia a dia, que traz, né, a realidade de uma profissão tão importante, né, tão presente no agro há muitos e muitos anos, né? Ou seja, não dá para pensar, né, no agro, na profissão sem esse profissional, na atividade sem esse profissional, e trazendo um pouco do dia a dia, né? Trazendo um pouco das curiosidades que sejam para atrair aquelas pessoas também, os 20% que não são do campo, mas estão acompanhando engajados aí nas suas publicações, e que é o que vai ajudar gradativamente a gente levar essa realidade, essa nossa verdade do agro para mais pessoas, né, que não vivenciam o nosso setor, né, que é justamente demonstrando como é nosso dia a dia, quais são os desafios, quais são as superações, né, quais são os caminhos. Então acho que isso é muito legal, né, quanto de dedicação, de amor tem envolvido no dia a dia de trabalho, né, cara. Então acho que é fundamental, essencial e muito legal o trabalho que você desenvolve. E sabe que tem pessoas ali da cidade, tem assim bastante senhoras já assim de 60, 70 anos que acompanham o perfil, a rotina, sabe, dos stories, dos vídeos. Bom dia, Gerson, como é que tá? Mas é todo dia, sabe? Todos os dias tem umas 6 ou 7 mulheres, assim, já são senhoras, né, bem de idade. Elas gostam de acompanhar a lida todo dia de manhã. Bom dia, Gerson, como é que tá? Bom dia. O que que fez hoje? Bom dia. Eu fico surpreso, sabe, com aquilo ali, porque já faz mais de ano que estão ali. Bom dia, sempre. Daí de vez em quando eu falo com um, falo com outro, ó, como é que tá? Nossa, semana deu assim. Só que é muita gente, né? Daí o cara às vezes não consegue falar com todo mundo. E outra coisa, sobre os peão e fazenda, antigamente o cara não prestava pra nada, vou trabalhar numa fazenda. Entendeu? Senão não prestava pra nada. Não sabe nada, vou trabalhar numa fazenda. Hoje não. Hoje, se tu não souber nada na fazenda, é o que tu não vai, né? Porque não vai ter serviço. A maioria das fazendas hoje, se tu não tiver um nívelzinho de capacitação, já é ruim de tu arrumar serviço. Entendeu? Porque a gente trabalha com a equipe limitada, então tu não tem muito espaço para te estar ensinando, sabe? Isso já não é uma questão do capataz, já vem da gerência, né? Uma das coisas que poderia ter, que eu acho sem deixar claro junto com até a gente falou antes, as fazendas teriam que ter um lugar assim, para ter oportunidades para os pessoal mais novo, né? Que quer trabalhar na fazenda. Uma fazenda que tem 20 funcionários, ela podia ter espaço para 2 ou 3 iniciante do zero. Só que aquilo ali demora 2, 3, 4, 5 anos para a pessoa começar a ficar bom. Daí a pessoa tem que ter muita resiliência. Você está ouvindo o podcast do Patrone. Agroinformação com quem entende. Ô Gerson, e aí a gente falou aqui da escassez de profissional, de como está difícil contratar, e uma das exigências é essa, né? De fato, você ter ali, não tem tempo para estar orientando todo mundo, nem treinando todo mundo, então muitas vezes, né, você acaba não tendo a oportunidade, não existe mais a oportunidade que existia antes de alguém começar, né, sem saber do zero, ou seja, começar do zero, ou seja, sem saber nada, né? É preciso ter um profissional que já tenha uma certa qualificação, como você disse. Consequentemente, a realidade hoje mostra, já que nós temos falta de profissional para atender toda essa demanda, né? E profissional ainda que entenda do que está fazendo, que saiba, né, o que é preciso fazer. A remuneração tem aumentado? O profissional está sendo mais valorizado de uma maneira geral, né? Claro, cada caso é um caso, mas você enxerga que essa falta desse profissional tornou essa mão de obra também um pouco mais remunerada, mais valorizada? Sabe que eu acho que isso aí é um dos poréns, né? O salário é baixo. A maioria das situações. Ele não é um salário atrativo. Só que se a gente comparar com morar na cidade, pagar aluguel, pagar casa, pagar internet, pagar leite, pagar carne, dependendo da fazenda que dá bastante benefício, tu já tá ganhando o dobro que tu morar na cidade, né? Muitas pessoas preferem ficar na cidade e não ir para o campo só por aqui dizer, não, mas eu não vou trabalhar por esse salário. Tá na cidade e ganha o dobro, mas gasta o triplo, né? É uma questão de mentalidade. E outra coisa, tem fazendas que pagam pouco, poderiam pagar um pouco melhor, poderiam, mas não pagam pela aquela cultura de antiga que o peão ele tem que ganhar aquilo, sabe? E outra coisa, os peão que não querem melhorar. Então, assim, tem muito peão bom que merece ser valorizado, mas tem muitos assim que não se ajudam, sabe?
E aquilo fica aquele rolo ali da classe. Mas aí aquele profissional que ele consegue construir uma carreira pautada de fato, né, no aprendizado, nas capacitações, como você exemplificou aqui que fez, esse profissional ele é procurado pelo mercado, né? Você mesmo trabalha no Rio Grande do Sul, mas você já recebeu certamente propostas de outros lugares para trabalhar também, de outros estados, inclusive. Sim, eu já recebi propostas assim que não dá para acreditar, né? Propostas de salários altos, assim, de R$ 10.000 em outros estados. Claro que eu não fui, porque é uma realidade totalmente diferente, né? Mas aqui no sul mesmo, se o cara for um cara diferenciado, ele ganha o dobro da maioria, o triplo, talvez. Só que o cara tem que assumir o risco. Tu tem que pegar uma coisa grande, né? Te arriscar e ter responsabilidade. Porque uma chácara não vai te pagar bem. Ela não vai te dar vários benefícios, né? Se ela não tem renda dali, né? Tem que ser uma coisa que gere lucro, né? Perfeito. E aí, para a gente caminhar para a reta final aqui, até porque eu sei que você tem compromisso mais adiante. Aliás, pessoal que está nos ouvindo aqui, essa entrevista a gente estava batendo esse papo aqui, já é 7 horas aqui em Mato Grosso, 8 horas da noite lá no Rio Grande do Sul, onde o Gerson está nesse momento, né, onde ele reside, e é o final da lida do trabalho, do dia dele né, ali no campo, ou seja, passou em casa, está no escritório ali da casa dele, mesmo que ele montou ali, tá batendo esse papo aqui, vai seguir também, porque ele tem compromisso adiante. Então é uma rotina, é um exemplo da rotina que ele mencionou aqui. A gente falou bastante do profissional, Gerson, você comentou mais de uma vez ali que você inclusive foi chamado de louco no início, né? Algumas pessoas, que você falava muito em capataz de alta performance, né? Me fala um pouquinho disso. O que que é um profissional de alta performance para você, um capataz de alta performance? Quais os atributos, o que que ele precisa ter para ele se enquadrar nesse rótulo que você coloca? Olha, isso aí eu tenho desde o início. O capataz de alta performance, o que que ele faz? Faz tudo que um capataz de hoje faz, só que ele entende mais a parte do gerente, entendeu? Porque quando um capataz, ele é quase um gerente, com parte de dados, de números, de manejos, de saber se a fazenda pode gastar ou não, né? Ele tem uma visão gerencial. Ele levando esses dados pro campo e coletando os dados do campo e levando pro gerente, isso é uma maravilha, sabe? Qual é o gerente de uma fazenda grande que vai querer perder um capataz desse, né? Quantos capatazes de alta performance tem? Se a gente fazer bem por cima aqui, a cada 10 tem um, e não sei se tem, né? Eu não estou dizendo que eu sou assim. Eu estou dizendo que o capataz que faz isso, ele é diferenciado. E isso baseado em coisas que as pessoas me falam, os proprietários me pedem, né? Então, assim, um cara que entenda da lida operacional da fazenda toda, desde limpar um galinheiro, roçar um pátio, ir para o campo, fazer um parto de uma vaca, entender, conhecer um pasto, até coletar dados e conseguir fazer conta, né? Por exemplo, não adianta eu chegar lá no invernado no campo. Ah, aqui tem 5.000 metros de cerca, tá tudo no chão. Ô, patrão, tem que fazer toda essa cerca nova. Custa R$ 100.000. Mas e tem esse dinheiro? Vai tirar da onde? Né? Vai dar para fazer toda essa cerca esse ano? É isso que o pessoal falta muito, ele pensar como o patrão também, né? Porque não adianta só cobrar do patrão. A gente tem que pensar como ele para a gente entender o que vai ser melhor para aquele momento. Então, hoje, o que que eu não me atrapalho? Eu penso muito como o patrão, então quando eu estou trabalhando, eu estou pensando como se fosse o patrão, né? Até quem me deu esse conselho foi o Felipe Basotti, ele é advogado lá em Torres. Pense como o patrão e vai fazendo o seu serviço. Quando eu vou falar com o patrão, a minha conversa já está praticamente parecida com a dele, entendeu? Então, assim, não tem muito erro de diálogo ali, não. Isso já vem de uns 4 anos que eu tô assim. É bem simples. É só pensar como ele. Porque a gente não vai pedir uma coisa que não tem fundamento, porque se a gente está pensando como ele, né? Será que eu ia fazer isso aqui? Não, não ia. Mas isso vem tudo de uma coisa assim, que o peão tem que entender desde o... Ah, quanto custa uma vaca por ano? Ah, ela vai dar R$ 1.300. O terneiro dela vai portar com 150 quilos. Opa, vai sobrar só 400, 500 pila. Se somar em 1.000 terneiros, sobra meio milhão. Divide mineral, despesa de caminhonete, despesa de trator, sobra quanto? Né? Vocês fazem essa conta, os peão não faz. Então é essa conta que o pessoal tem que começar a fazer. Perfeito. E agora eu vou te perguntar o inverso agora. O que que um peão, um capataz não pode ter como característica para que ele consiga ter o sucesso e se tornar-se de alta performance? O que que ele não pode ter? O que que é preciso? Eu falo assim, ó, se você tem essas características, abandona porque não vai te levar para frente na carreira. A primeira coisa, jamais puxa o saco de patrão, entendeu? Aquele cara puxa saco, que começa a puxar o saco, ele está puxando o saco, ele já está prejudicando os outros, entendeu? Isso aí assim não tem. O mentiroso, aquele cara que tá sempre trampeando os outros, e preguiça. Se tiver preguiça, tem que trabalhar assim num servicinho leve que não vai. O campo é duro mesmo, entendeu? Ele é bom, eu gosto, trabalho há anos, mas ele não é moleza. Cara, muito legal. Antes da gente encerrar aqui, Gerson, a gente tem 3 perguntinhas aqui que ficam sempre pro fim do bate-papo, tá?
E aí é tradicional, todo mundo que participa aqui tem essas 3 perguntinhas. A primeira delas, cara, é que você pode pensar no teu futuro, pode pensar, enfim, o que vier na tua cabeça. Eu queria saber que pergunta você quer ter que responder um dia. A pergunta que você gostaria que te fizessem um dia. A pergunta que eu gostaria que me fizesse um dia, Isso. Pode ser lá vários anos lá pra frente, não tem problema, tá? O que que você gostaria? pois olha, agora tu me apertou. Por que que eu não estudei antes, né? Por que que eu não fui melhor antes? Porque se passou quase 20 anos da minha carreira aí em vão. Não vou dizer em vão, porque eu adquiri muito conhecimento, né? Mas se alguém tivesse, vamos dizer assim, me abrido os olhos antes, né? Eu não teria passado tanto trabalho, que é o que eu trago pro pessoal hoje. Faça assim, não faça isso, que tu não vai passar tanto trabalho. Eu já tenho anos de trabalho nas costas. Perfeito, cara, muito bom. Uma curiosidade sobre você, Gerson, algo curioso, é algo que só os mais próximos saibam aí, alguma coisa que você gosta de fazer, enfim. Pois olha, eu gostava muito de gineteada, eu gineteei bastante tempo, sabe? Em rodeio. Daí, quando a minha menina nasceu, a mais velha, agora eu parei. Já vai fazer 10 anos. Foi em 2010, eu acho que eu parei, deixa eu ver, 2014 por ali. 2014. E o que que motivou parar além do nascimento dela? Foi por quê? Por estar mais presente, menos risco? Parei porque o rodeio é um gasto, né? A não ser que tu seja um fenômeno brasileiro, né? Que nem tem alguns. Senão ele se torna um gasto. E o perigo de se machucar. O que que eu entendi? Se eu me machuco, que nem eu já tinha me machucado outras vezes, eu tenho uma filha para sustentar. E se eu tô machucado, eu não tenho dinheiro. Porque ninguém dá emprego para uma pessoa machucada. Daí parei. Daí comecei a lacer um pouco, agora eu tô só trabalhando mesmo. Muito bom. O só trabalhando, que é engraçado dizer só trabalhando, né? Porque a rotina é pesada, como a gente mencionou aqui. Cara, muito legal. Gerson, as pessoas quiserem conhecer teu trabalho, cara, vamos lá, traz teu endereço aqui da rede social, como que as pessoas te acham? Vamos lá. Primeiramente, colocando no Google ali quem é Gerson Duarte, já vai dar a descrição todinha, sabe? Gerson Duarte é um peão, nascido na fazenda, que ajuda pessoas hoje. Vai aparecer Instagram, vai aparecer tudo. Mas no Instagram, Gerson Duarte Oficial. Facebook também. TikTok também. No YouTube também. Até a gente tá agora com um projeto novo aí, gravando a lida diária na fazenda, sabe? Com a mesma câmera aí, a gente vai começar a gravar vídeos longos, assim, de como funciona a lida na fazenda. Toda. Então, pessoal, pode ir lá se inscrever no canal. No Instagram tem vídeo todo dia. E é isso aí. Perfeito. Me gerou uma curiosidade aqui. O que que os colegas, né, da mesma propriedade onde você trabalha, como que eles lidam com essa tua, você tá lá gravando, eles te ajudam na gravação quando você tá junto? Como que é? Como que é com os colegas ali, com os profissionais que estão com você? Sabe que eu acho que se fosse essa fazenda, eu peguei aqui ela sozinha. Eu montei toda a equipe, né? A gente tá em fase de montar a equipe ainda. Mas o pessoal bem concordado, já me conhece da internet, né? E é aquele negócio, grava, câmera, agora eu tô com a GoPro daquela, né? Que daí tem que colocar no peito. Então, mas é assim uma situação às vezes meio engraçada, né? Mas é o que tem. Se a gente der bola pros outros, não vai gravar nada, né? Exatamente isso, cara. Não teria construído essa história, né? E como é engraçado a gente pegar um celular, assim, por exemplo, quem nunca gravou nada, sabe? Pega o celular e grava, nem que seja bom dia, as pessoas olhando pra câmera, não grava. Olha, cara, tem que se preparar. Chega a ser E engraçado. tem mesmo, cara. É bem assim, mas tem que dar o primeiro passo, tem que se desafiar, né, cara? Tá aqui uma história que mostra isso, né, cara? É muito bacana, cara, conhecer mais da tua trajetória, né, de como você encara, né, os desafios ali da profissão, também as necessidades de mudança, as vantagens, né, essa paixão, esse amor que você tem pelo campo. Parabéns, viu, Gerson, pela mudança de carreira a partir de um conselho, né, de uma orientação que você soube abraçar, né, e aí se desafiar. E claro, parabéns por estar levando toda essa realidade, todo esse dia a dia para o vídeo, né, para as redes sociais e estar ajudando também, auxiliando outros profissionais, não só da tua área, mas de várias áreas, né, com essa maneira de enxergar ali os caminhos que precisam ser adotados, né? Muitos deles, pelo que você trouxe aqui, para você passam justamente pelo um autoconhecimento, né, pela uma autocrítica, né, não colocar a culpa no outro, ou seja, encontrar onde estão as próprias falhas para fazer melhor, né? E a partir daí, né, você construiu uma história ainda mais de sucesso. Obrigado, viu, cara, por ter confiado esse tempo a gente, né, um pouco da tua trajetória aqui. Parabéns pelo trabalho mais uma vez. Foi uma honra recebê-lo aqui no podcast do Patrone. Show de bola. Eu que agradeço. Eu agradeço muito porque quando eu tenho essa oportunidade de estar conversando com alguém sobre a minha classe, né, a gente está levando cada vez mais a voz do campo, né, para frente. E para o pessoal ser mais valorizado, os patrões ser mais atenciosos com os peões, né, os peões ser mais dedicados pelas fazendas e assim melhorando as coisas. Então eu vejo hoje o meu perfil. Eu não acerto sempre, né? Eu errei muito e ainda erro e estou sempre melhorando. Mas eu vejo hoje que eu estou conseguindo ajudar muitas pessoas, né? E não tem nem como parar, né? Se eu quisesse parar hoje, não conseguiria, porque daí eu ia deixar muita gente empenhada.
Isso eu já percebi. Então, hoje, agora, não tem mais como voltar para trás. Vamos em frente, segue o baile. E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @LuizPatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.